Olá, galera! E aí, tudo bem? Descansando bastante? Corre lá, pega a nossa apostila para a gente começar a nossa aula. Nós vamos começar com o texto, abertura de unidade, tá? Vai lá, corre lá. Capítulo 1 vai falar sobre a revolução tecnológica, né? Assunto que vocês conhecem muito mais que eu, no caso. E o título do texto tá lá na página 3. Tudo num clique, a vida na era dos aplicativos, tá? O tema vai trabalhar do quê? Do futuro, que já chegou, né? O futuro já está aí, já chegou, nós estamos vivendo ele. O mundo está mudando muito rapidamente, as mudanças interferem em nosso dia a dia, no nosso conhecimento, a maneira como nós estudamos, ganhamos conhecimento, convivemos com as pessoas, né? Tudo isso interfere no nosso relacionamento, na nossa profissão, no nosso dia a dia com essa tecnologia. Eu, por exemplo, estou apanhando demais para aprender coisas novas. Para mim, tudo isso aqui é muito novidade. E para mim, difícil, viu, gente? Meu Deus, como eu prefiro dar aula de gramática, como eu prefiro estudar linguística. Isso aqui de vez em quando me larga na mão, cai a internet, eu fico aqui feito uma barata tonta. Mas amém. Acho que eu estou me sobressaindo legal aqui. Então vamos para o texto, já deu tempo de pegar, né? O texto, o título desse texto é Tudo num clique, a vida na era dos aplicativos. Estamos vivendo a popularização dos aplicativos, dos smartphones, do uso dos códigos, né? Então pega lá a apostila e siga a leitura comigo para depois nós interpretarmos o texto que a gente está lendo. Vai lá. Bom, é tipo uma lâmpada mágica moderna, como com um smartphone na mão. É só clicar ou falar com a telinha para comprar e receber praticamente qualquer coisa onde estiver. Decidir em que rua virar ou se é mais negócio ir pedalando e até saber a hora de parar e meditar. O G1 reúne histórias de quem resolve a vida com os aplicativos ou tira sua renda por meio deles. Do executivo ao catador de recicláveis, muita gente já não consegue viver sem aplicativos. Heraldo Francisco, de 50 anos, conseguiu dobrar a sua renda e trabalhar menos usando o aplicativo Catac, que indica onde há material reciclável. Não preciso parar e mexer no lixo, ele diz. Eu já vou nas casas certas, diz o morador de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio. Em outra ponta do Rio de Janeiro, Daniel Braga, de 28 anos, sócio de uma empresa de assessoria financeira, usa mais de 40 aplicativos todos os dias. Para ele, os aplicativos já substituíram carteira de identidade e cartão de crédito. Em uma viagem para São Paulo, acabei esquecendo a minha carteira. Cheguei ao aeroporto, apresentei a habilitação no celular e entrei no avião. Quando cheguei lá, fiquei com fome, encostei o celular na máquina e paguei. O mundo na mão. A língua dos grandes aplicativos é universal. Eles funcionam do mesmo jeito em qualquer lugar. Daí que não é preciso saber falar o idioma local para descolar quarto, carro, comida ou achar a rota. E os tradutores no telefone estão cada vez mais eficientes. Já leem placas em tempo real. Em Olinda, um dos destinos turísticos preferidos do Nordeste, a francesa Diane Arnold, de 27 anos, se vira bem com transporte público e também, sigam a leitura aí comigo, com aplicativos dos particulares. Preciso de espaço no telefone, por isso prefiro deixar apenas o Uber instalado, já que funciona em diversos países. Para caronas, uso o BlaBlaCar, que é uma plataforma, né? Ele está explicando aí na frente, uma plataforma online. Adoto a mesma estratégia do Couchsurfing para viajar com segurança. Peço carona,
principalmente a quem já tem avaliações positivas, afirma. Menos dados no celular e também menos bagagem. Em vez de levar guias e mapas impressos, Daiane usa apenas aplicativos para se localizar, mesmo offline. O mapa me mostra tudo, desde hospedagem a mercados e restaurantes. Na passagem por Olinda, a francesa conheceu outra estrangeira, a professora espanhola Araceli Luna, de 26 anos, também usuária de aplicativos que facilitam a viagem. Ela aprendeu a tomar alguns cuidados. Não dá para ficar o tempo todo com o celular na mão. Eu geralmente faço como os nativos. Se vejo na rua os moradores com os smartphones nas mãos, imagino que posso fazer o mesmo. Se as pessoas preferem escondê-los, também o faço. Também escrevo aquilo que vejo no celular num papel, para não depender apenas dele o tempo todo. A Araceli Luna, professora. Sabe que eu concordo com a Araceli? Porque eu vou te falar, hein? A tecnologia é maravilhosa, está aí, isso é certo, mas já me deixou na mão várias vezes. Eu também gosto de ter um caderno para anotar aí, porque às vezes eu preciso abrir, tô sem internet, não consigo abrir aqui meus documentos e achar aquilo que eu preciso. Pelo menos está anotado em algum lugar. Mas isso é coisa de antigo, eu acho. De pessoas mais experientes, não velhas. Virou o trabalho. O Brasil está no topo da lista de lugares onde a economia gerada em dispositivos móveis cresce a ritmo maior que o próprio PIB do país, segundo a consultoria aplicativo N. Divide o pódio com Japão e Reino Unido. Olha lá, o Brasil está no topo da lista de lugares onde a economia gerada em dispositivos vem crescendo e está aí acima do PIB, né, do nosso próprio país. Bom, aí o texto diz que 17 milhões de brasileiros retiram sua renda de aplicativos e 67% das pessoas que trabalham com aplicativos nos grandes centros pertencem às classes C e D. Carlos Adriele Honorato, de 21 anos, trocou o cimento das obras pelo concreto das vias do DF e ele deixou de ser ajudante de pedreiro para entregar comida, motivado pelo dinheiro. Mas a regra é conhecida: ganha bem quem trabalha bastante. O motoboy vê vantagens na vida autônoma, mas também cita os riscos e a falta de direitos trabalhistas. Se for roubado, ele diz, não tem jeito, você perdeu. Motoboys que trabalham com aplicativos de entrega se veem em um limbo jurídico. Eles são autônomos ou têm vínculo trabalhista com as plataformas. O Ministério Público do Trabalho de São Paulo ajuizou ao menos 2 ações civis públicas, dizendo que as empresas se omitem em relação ao vínculo de trabalho. Plataformas do tipo dizem que estão reinventando a logística e que é preciso uma regulamentação inovadora. Diferente de Carlos, o que levou o administrador Sidney Sarmento aos aplicativos não foi a possibilidade de ganhar mais, e sim o desemprego. Depois de 25 anos de estabilidade em uma grande empresa, ele entrou para o grupo dos milhões de brasileiros sem trabalho, segundo o IBGE. Ficou desempregado. Conseguiu achar no Uber uma luz para eu me manter, mas eu não quero permanecer nessa atividade, disse Sidney, morador do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, o texto trata de uma notícia. O tema fala desse nosso futuro que já se faz presente, que é a era moderna tecnológica, e eu vou fazer com vocês algumas questões apenas, para depois vocês tentarem responder sozinhos, e a próxima aula eu venho com toda a correção das outras questões que faltarem. Bom, a questão 1 está lá na página 5. Diz assim, pergunta, né? Quais hipóteses foram confirmadas após a leitura? Se você voltar no texto, como eu tenho que voltar para achar as respostas, o que você vai ver? O que deu para eu confirmar como hipótese? Primeiro, que a popularização dos aplicativos vem crescendo muito. O texto fala isso logo na abertura, quando ele diz que o futuro já chegou.
Outra hipótese que eu posso fazer de acordo com o texto está lá na página 4, quando ele diz que o Brasil está no topo da lista de lugares onde a economia gerada em dispositivos móveis cresce em ritmo maior que o próprio PIB, tá? Então eu tenho essas duas possibilidades de transformar como hipóteses, segundo a notícia me dá. O texto é jornalístico, tá? Trata de uma notícia. Você pode ter outra hipótese confirmada aí que você queira falar, né? Por exemplo, que o mundo está mudando muito rapidamente, e que essas mudanças vêm interferindo nas suas relações sociais, econômicas, políticas. Por quê? Porque ele também fala de pessoas que conseguem emprego através de aplicativos e de pessoas que ficaram desempregadas e que foram forçadas a esse sistema, tá bom? Bom, a questão 2, sobre o contexto da produção e recepção da reportagem, sobre o contexto, sobre aquilo que eu conheço no meu dia a dia, né? Por ter produzido e me dado isso como a recepção, de eu ter recebido como receptor, responda aos itens. Que fato social originou a reportagem? O fato social está lá na resposta 1. Foi a popularização do uso de aplicativos para diferentes atividades cotidianas. O que gerou o fato social foi, pessoal, a importância de eu estar ligada, conectada a um mundo da tecnologia. Isso gerou, né, esse crescimento de fazer com que as pessoas precisam estar ligadas a este mundo da tecnologia, gerou a notícia. A que público a reportagem que você leu é destinada? Estou respondendo a 2B. A todo público, principalmente aquele ligado ao público ligado a celulares, a computadores, aos notebooks, o público ligado à tecnologia em geral. Ela é destinado à população geral, principalmente aquela interessada nas discussões sobre tecnologia, né? Que hoje está difícil a pessoa não ter pelo menos um celular na mão, usar a pessoa mais idosa que seja hoje, por exemplo, a vovó com essa questão da quarentena, não podendo ver o neto, tá lá em um aplicativo tentando se conectar a ele. Então, a que público a reportagem que você leu é destinada? A todo público interessado, não só na tecnologia, como também na leitura, ok? Onde foi publicada? Tá lá no rodapé, tá lá embaixo, na página 4. Tá disponível no G1 Globo.com, Economia, Tecnologia, tá? Então, a resposta é no portal de notícias G1. Tá lá embaixinho. Terceira questão. Sobre a organização do texto, responda aos itens. Quais partes compõem esse trecho reproduzido pela reportagem? Quais partes compõem o texto? Eu tenho 3 partes aí no caso. A primeira é a introdução e a contextualização. Ele introduz o tema e procura te contextualizar nele. Ou seja, olha, eu vou falar de um tema em que você ou já sabe sobre ele, ou você vai ganhar conhecimento sobre ele, mas de alguma maneira você está inserido neste meio, tá? De alguma maneira nessa sociedade tecnológica você está inserido. Então eu vou te passar um pouco mais de informação sobre isso. Então a primeira parte é a introdução e a contextualização para que você se localize dentro do texto sobre o assunto. A segunda parte, ou o que ele fala aí, é dos aplicativos usados por turistas e depois dos aplicativos usados para poder trabalhar, né? Dos aplicativos que dão empregos, tudo bem? B.
Qual é o objetivo de uma reportagem como essa? Pessoal, é apresentar histórias e dados sobre o uso de aplicativos. Toda notícia traz o quê? Uma informação. A notícia tem por objetivo informar. Mas, em especial, este texto que nós estamos interpretando é apresentar histórias e dados dessa história dele, dessa informação dele, sobre o uso de aplicativos. Ok? Quarta questão. No primeiro parágrafo, há a apresentação do que será tratado na reportagem. No primeiro parágrafo, então, eu tenho a apresentação do tema, apresentação da minha reportagem, tá? Que metáfora foi usada para caracterizar o uso de aplicativos? O que é mesmo metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem que consiste em fazer uma certa comparação sem usar aquelas conjunções comparativas. Lembram disso? Quando ele diz assim, ó, a lâmpada mágica de Aladim, ele faz uma comparação. Ele diz que é usada ele diz que parece o quê? Vamos lá na página para eu não falar nada solto. Olha lá, bem na introdução, página 3. É tipo uma lâmpada mágica moderna. Com um smartphone na mão, é só clicar ou falar com a telinha. Então, o que ele quer dizer? Que a tecnologia é tipo, né, a lâmpada mágica de Aladim. No caso, essa lâmpada aí, ele fala o quê, gente? Basta o quê? Esfregá-la, né? A lâmpada a gente esfrega e aí aparece um gênio. E ele faz essa comparação com essa tecnologia. Contudo, né? Ele cita o smartphone, mas eu tenho outros aplicativos aí, recursos, para que seja comparada como um gênio, com aquilo que se eu for lá e começar a teclar os botõezinhos, comecem a aparecer coisas, novidades, fantasias que eu acho que é irreal, comece a aparecer tudo aqui para mim, ok? Bom, eu respondi até a questão 4, que está lá na página 5. E agora, como tarefa, vocês vão responder para mim a 4B, a 4C, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 11. Vamos diminuir? Vocês vão responder do 1 ao 10, ok? Do 1 ao 10, não. Eu respondi com vocês até o 5. Foi isso? Ai, deixa eu confirmar aqui. Não, eu respondi o 4. Vocês vão responder o 4B, o 4C. O 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, ok? Até o 9 tá bom, porque aí ele vai delimitando em A, B, C, D e depois nós vamos voltar aqui e fazer a correção com vocês, ok? Eu volto aqui para fazer essa correção aí e fica disso aí, fica essa atividade como tarefa. Beijo para todos vocês. Desculpa aí, gente, não tem muita habilidade com isso aqui não, viu?